Ó, se você não ouviu, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está sintonizado nas ondas sonoras da Rádio Vida. Estamos iniciando mais um Se Liga na Vida hoje com uma temática muito importante sobre a liderança de uma jovem que vem transformando vidas através da sua célula na Igreja Batista Central. E você aí que está pensando que a sua juventude já está perdida porque houve momentos que você não conseguiu reafirmar a sua fé nesse momento, é necessário que você também tenha companhia de boas pessoas. E essa companhia aqui, gente, para quem não conheceu a Letícia, eu já conheci ela antes aqui do podcast, mas pensa numa menina boa de conversar, boa de assunto. Letícia, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí pra galera, cara. E aí, gente, como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês para poder contar um pouco sobre como é viver com Cristo. Gente, olha, todo mundo já passou por uma vida sem Cristo, passou por momentos de dificuldade, momentos em que a gente não se conseguia reconhecer, é difícil, mas você aí com certeza necessita de alguém para poder mudar a sua vida. E Letícia, me conta um pouco como é a sua experiência de viver em célula. Na verdade, como que você chegou a uma célula? Essa história é muito boa e me deixa nostálgica, porque quem me apresentou a Central, quem me apresentou célula mesmo, foi minha melhor amiga. Minha melhor amiga, que eu sou melhor amiga dela, vai fazer uma década, e ela é uma pessoa que, assim, eu guardo com muita estima no meu coração. Então, certa vez, a gente, adolescente ainda, ela falou, vamos numa célula comigo. Eu não fazia ideia do que era uma célula, não fazia ideia do que era a Igreja Central, o que era o protestantismo mesmo. Então, quando ela me convidou, eu só falei, vamos, porque eu era essa adolescente. Tô à toa mesmo, me convidaram, bora. Então eu ia em qualquer coisa, ainda mais se ela me convidasse. Então ela me convidou, e eu lembro que foi tipo assim, amor à primeira vista. De cara, eu já me apaixonei pela célula, eu gostei muito das pessoas que estavam lá, e eu sentia que era um ambiente muito gostoso de estar, que as pessoas, eu conseguia ver que elas se gostavam de verdade, que elas estavam ali porque elas realmente queriam, sabe? E eu fiquei maravilhada, porque eu nunca tinha vivido algo como isso, sabe? Eu acredito que, na verdade, a experiência de célula, né, acima de tudo, é um momento, acima de um momento de comunhão, é um momento de reconhecimento com as pessoas. A gente acredita que, poxa, você tá em casa, tá num momento difícil, às vezes, e chega aquela pessoa e te enche de assim, vamos fazer alguma coisa. Às vezes, eu já vi que teve gente ainda que caiu no golpe da célula, né? Não, vamos lá só jogar um jogo. Tomar um açaí de graça, você quer uma pizza? É aquele, pra você ainda que não passou, você ainda vai passar por um golpe de célula. Isso daí acontece, viu, gente? Você já teve alguma experiência com o golpe de célula também? O golpe de célula nunca foi necessário comigo, não, porque eu sempre estive muito aberta a conhecer as coisas. Então, pra mim, foi mais tranquilo, mas eu já apliquei o golpe da célula em muitas pessoas. Vamos ali comer um churrasquinho de graça? Vamos lá, tá lá. O que você acha? Tá à toa, não tá? Vamos lá comer um negocinho? Mas, não, comigo foi bem mais tranquilo. De cara, ela me convidou, eu topei, tinha carona, vamos então. Ainda mais, assim, nossa, comer de graça, falar com um pessoal legal, bora. E, na verdade, como que você chegou lá e falou assim, pera, tem Cristo aqui, tem algo diferente? Ou você, assim, já tinha Cristo antes de passar por esse processo? Como é que foi? Não tinha Cristo na época. Eu realmente vivi uma vida mais distante. Eu era da igreja dos meus pais, fui batizada lá, só que eu nunca tive uma vida, como eu posso dizer, eu não tinha me convertido de verdade, sabe? Eu não tinha vivido essa coisa de sentir a presença de Deus. E nessa primeira célula que eu fui, eu consegui sentir isso no momento de louvor, que eles colocaram uma canção que chama Aquieta Minha Alma. E na hora que ela começou a tocar, eu só saí de perto de todo mundo, sentei num gramadinho que tinha lá, fiquei olhando pro céu e chorando muito, que eu nunca tinha sentido aquela sensação, era como se Deus tivesse me abraçado fisicamente, sabe? E foi uma sensação muito única. E depois disso eu falei, meu Deus, eu passei 16 anos da minha vida sem experimentar algo extraordinário. Então isso pra mim foi um divisor de águas muito grande. Que eu vou falar assim, quando o Espírito Santo ele entra em ação, é um momento assim que é reconhecível. Na verdade, quando
uma pessoa não tem essa experiência, é difícil até explicar. Como é que fala assim? É muito difícil de eu vou explicar. ficar sem entender, você não vai conseguir explicar e pra gente caminha. E vai ficar por isso mesmo. E eu lembro que era uma noite de junho, então, tipo assim, tava muito frio. Eu tava com roupa de frio e ainda assim, tipo assim, arrepiando de frio. Só que nessa hora eu senti um quentinho tão grande, de tipo assim, me senti abraçada mesmo, aquecida, por um amor gigantesco. E foi muito bacana. Mas aí já vem um momento que é necessário a gente também falar. Como foi o seu momento sem Cristo? Foram tempos difíceis. Se eu chorar, vocês não reparem, gente, mas eu corto, tô brincando. Não precisa cortar, tá tudo bem. Mas desde pequena eu lidei com problemas psicológicos. Eu tive depressão infantil, então desde os 8 anos de idade eu tinha que passar por psicólogos, eu tinha que fazer acompanhamento, eu tinha que ser vista de perto por vários médicos, porque eu sempre tive realmente condições muito delicadas na questão psicológica. Então, eu vivia quadros de depressão muito fortes, e por ter começado quando eu era criança é algo muito delicado, porque eu lembro de quando a minha mãe estava grávida do meu irmão, isso eu tinha 6 anos, de eu virar pra ela e perguntar: nossa, mãe, mas com quem que eu vou ficar quando você morrer? Eu tinha um pavor muito grande de alguma coisa acontecer quando a minha mãe tivesse o meu irmão, que no parto ela pudesse morrer e eu ficar sem a minha mãe, porque eu tinha criado uma dependência emocional na minha mãe muito grande. E por causa disso, eu não conseguia mais imaginar uma vida sem ela, e a partir disso eu acho que foi gerando um trauma muito grande que acabou desenvolvendo nessa depressão. Então, a partir daí, os meus pais ficaram extremamente preocupados, minha mãe chorava, desesperada mesmo com essa situação. E então ela começou a me colocar nesses acompanhamentos com os psicólogos e tudo mais. Só que com o tempo foi diminuindo, parece que eles começaram a ver que tava, sei lá, que pra eles estava tranquilo, que já não tava mais tão visível os meus problemas psicológicos. Só que foi ainda se desenvolvendo, sabe? Porque para um jovem é sempre muito difícil o tempo de escola, o tempo de ensino médio principalmente, porque você passa por muitas mudanças, você passa por muitas coisas que estão ali para te testar, que mexem muito com a sua cabeça, com quem você é, molda muito a sua personalidade. Então, acaba que eu vivia um turbilhão muito grande. No meu ensino fundamental eu sofria bullying, no meu ensino médio eu tinha amizades que eram muito complicadas, que eram muito tóxicas para mim. Então, chegava em momentos que eu realmente tinha pensamentos suicidas. Eu realmente queria acabar com a minha vida, eu queria tomar diversos medicamentos e acabar com tudo mesmo, sabe? E foi muito complicado, porque eu me via muito sem chão. Eu não via um motivo, um propósito, tipo, por quê? Por que eu tô vivendo, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Que sentido há nisso? Qual que é o sentido das coisas, sabe? Eu não via sentido em muita coisa. E é sempre uma época muito complicada para as pessoas jovens quando tá chegando próximo de Enem, por exemplo, porque você é tão jovem, você acabou de sair da escola, você estava acostumado a ficar brincando, a conversar horrores com suas amigas, a falar de namoradinhos, e do nada tiver essa oportunidade de, então, você tem que decidir agora o que você quer pro resto da sua vida. É um estralo, né? É muito no susto, rápido, né? Você No leva susto. um susto absurdo e isso causa ansiedade nos jovens de uma forma que eu sinto que os adultos não entendem hoje em dia. Porque isso do Enem acaba com a cabeça da gente. E eu lembro que meu ensino médio foi muito caótico, porque a minha escola ela sempre foi muito focada nisso do Enem, desde o primeiro ano mesmo do ensino médio. Então a gente ficava fritando nisso, desde jovem mesmo. Mas você já tinha alguma meta, tipo cursinho, alguma coisa assim, ou não? Não, porque nessa época eu ainda nem sabia o que eu queria fazer da vida. Porque eu sempre fui uma criança muito artística, então eu gostava muito de arte, eu E gostava... muitas vezes não é reconhecido isso também. Justamente, os meus pais viam pra isso e achavam que era só brincadeira, que ia passar, era só uma fase. Só que eu sempre gostei muito de arte, meus pais nunca viam muito sentido nisso, falavam que você precisa escolher alguma coisa que dê dinheiro, porque você precisa trazer alimento pra casa. E esse tipo de coisa. E isso me causava uma ansiedade gigantesca, porque eu pensava, cara, eu vou viver uma rotina terrível. Porque eu sentia mesmo que eu ia ser extremamente infeliz. Que eu ia ter que trabalhar de segunda a segunda em uma coisa que eu não gostava, chegar em casa cansada e ter que dormir exausta pra trabalhar no outro dia em uma coisa que eu não gostava. E isso sempre pesou muito na minha cabeça, até chegar um ponto que eu ficava desesperada. Falava, cara, eu não quero.
Porque muitas vezes eu acredito que Deus capacita a gente onde que a gente não existem pessoas iguais, né? Então, onde que ele te capacitou artisticamente, provavelmente seria onde que ele queria que você servisse. E muitas vezes o nosso propósito com Deus não é o propósito com o mundo, né? Existe essa polaridade que não é escolhida por nós, mas sim por ele, né? Exatamente. Então, eu passava por muitas dessas ansiedades. Eu passei nesse período também por muitos relacionamentos que eu achava que iam me preencher, porque eu sentia esse vazio tão grande que eu comecei a procurar em pessoas. Eu comecei a procurar em relacionamentos, eu me envolvia com muitas pessoas, porque eu pensava que isso poderia, de alguma forma, me dar um sentido. Eu pensava, talvez se, sei lá, o sentido da minha vida for casar com essa pessoa, formar uma família com essa pessoa, fica tudo bem. Tá resolvido, que, né? Vai assim mesmo. Vai assim mesmo, tipo, eu não tenho planos, mas essa pessoa vai ter, então, tipo, como eu sempre via minha mãe seguindo os passos do meu pai, eu pensei, vou me casar, eu posso seguir os passos ali do marido, e tá tudo bem. E meio que eu deixava, sabe, esses sonhos de lado. E desde que eu comecei mesmo a ter esses pensamentos de Enem, tudo que passava na minha cabeça é que eu queria muito fazer cinema e audiovisual, porque eu sou apaixonada com essa área. Só que os meus pais, eles não queriam de maneira alguma que eu fizesse isso. Então, acabou que depois que terminou o ensino médio, eu fui levada a fazer o curso de administração. Sou formada, inclusive, no curso. Só que não foi minha vontade. Foram os meus pais que decidiram por isso. E fiz o curso. E a partir desse momento, eu já tinha conhecido a célula. Então, foi mais confiança mesmo, sabe? Porque no ensino médio eu conheci a célula. Eu comecei a me aproximar mais de Deus. E entender que tudo que ele vai me direcionar tem um sentido, tem um propósito, sabe? Foi a partir daí, então, que eu vi as coisas sendo diferentes. Eu parei de me apoiar em pessoas, eu parei de ficar com essa ansiedade gigantesca, pensando, caraca, eu vou... Não, acabou minha vida aqui, né? Acabou minha vida, se eu não decidir agora, com 17 anos, o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então... Foi basicamente isso. Mas você acredita que, por exemplo, se essa capacidade sua... Eu já vejo hoje isso de maneira nata, né? A sua capacidade que você carrega de um lado feminino muito forte e influente. Por ter isso em você, você acha que houve alguma dificuldade, algo que te dificultou durante esse trajeto cristão? Não entendi muito bem sua pergunta. Vou até repetir então, gente. Vocês perdoam, viu, gente? Tem hora que é difícil analisar um perfil tão forte igual o perfil da Letícia. Porque é uma pessoa que carrega com ela traços, né? Carrega uma história muito forte. Mas acima de tudo, hoje eu reconheço uma mulher com muita virtude. E que acima disso, em um mundo hoje que uma mulher tem um posicionamento, uma virtude cristã igual ela tem, muitas vezes é julgada por isso. E isso a distancia do real propósito dela. Você acha que esse caminho hoje, que você chegou até aqui, teve dificuldade por isso? Tive. Agora eu entendi sua pergunta. E realmente é um pouco complicado você ser mulher e tentar se posicionar. E tentar ter o seu lugar no mundo. E quando eu entrei na igreja, que eu acabei gostando muito da célula, fui acompanhando mais, conheci o que era a área Alt, que é a área de jovens, que na época nem era Alt, sou velha de Central, então na minha época era área Vox, na verdade, que é voz em latim e tudo mais. Então eu comecei a me envolver mesmo com esse negócio de igreja e de servir dentro da igreja, fazer coisas. E acaba que quando você começa a se envolver muito, a sua vida tá naquilo ali. E as pessoas começam a te conhecer de formas que você não esperava que você fosse se abrir tanto com pessoas que você não conhece, né? Você não conhece essas pessoas e do nada você tá se abrindo ali. Então, eu senti por muito tempo como eu posso dizer, uma resistência muito grande em deixar esse lado feminino aflorar, sabe? Porque eu sempre vi minha mãe sendo uma pessoa muito, muito bruta, sabe? Muito que, tipo, eu vou pegar e eu vou fazer, eu não dependo de homem pra nada. Mesmo que o casamento dos meus pais seja muito tranquilo, ela sempre foi uma pessoa muito mais bem posicionada do que o meu pai. Então, eu vendo esses exemplos, eu sempre sentia que eu que tinha que ser a pessoa que tomava frente, eu que era a pessoa que tinha que coordenar tudo, eu que tinha que decidir tudo.
Então, até nos meus relacionamentos mesmo que eu já tive, eu sempre tinha essa necessidade de encontrar parceiros que eu via que eles eram mais fracos do que eu, que eles tinham menos poder de influência, que eles tinham até aquela relação do dominador e do dominado. Eu buscava justamente por pessoas que eu sabia que eu poderia dominar, que se eu precisasse, eu poderia me defender dessa pessoa, que até fisicamente mesmo, eu procurava por pessoas que eu sabia que, por exemplo, se a pessoa quiser, tipo, decidir alguma coisa, no braço, eu conseguia resolver a situação, entendeu? Letícia Fights, gente. Letícia Fights, eu ia colocar os bíceps pra jogo. Mas, então foi muito trabalhado, foi muito tempo de terapia, muito tempo de igreja, pra eu entender que eu poderia demonstrar que eu era mulher, que eu tinha essa feminilidade, que eu poderia buscar realmente segurança em braços que vão me cuidar, os braços de Deus mesmo. Porque eu não estava disposta a ser vulnerável, a deixar que as pessoas me vissem de forma vulnerável. Eu não falava da minha vida abertamente, eu escondia muito as coisas, porque eu queria que as pessoas me vissem de uma forma assim, nossa, ela é forte, ela consegue decidir tudo sozinha, ela não precisa de ninguém apoiando ela. E viver uma vida assim é muito solitário, sabe? É muito desgastante também, porque... Essa ideia de submissão, ela nunca existiu, né? Exatamente. Nossa, sério, é muito engraçado, porque na primeira vez que eu parei pra ler a Bíblia inteira e eu comecei a ler as partes que Paulo fala muito sobre o papel da mulher e como ela deve ser submissa, eu ficava apavorada, que eu falava, não é possível. Esse cara é doido, esse cara é maluco, ele com certeza era gay. Eu ficava, tipo assim, surtada da cabeça, que eu falava, gente, como? Como que eu vou ser submissa a um homem? Maluco, deixar ele decidir tudo. Não é assim que funciona, sabe? Então, eu demorei muito tempo pra entender o que era essa submissão, que não era simplesmente eu chegar e obedecer, mas é justamente uma submissão, que o homem vai ter uma missão e eu vou estar ali para cooperar para essa missão. Então, a partir do momento que eu entendi isso e entendi que eu tinha que principalmente ser submissa a Deus, que ele seria ali o meu legendário de número 1, mudou muitas coisas, porque... Inclusive... Mateusão é legendário, viu, gente? Sim, gente, o meu futuro noivo, ele é legendário e, inclusive, ele é uma pessoa que me fez ver as coisas de um jeito muito diferente, porque ele é uma pessoa muito bem posicionada, uma pessoa que fala as opiniões dele muito facilmente, ele é uma pessoa com uma personalidade que ele, sabe, ele não é fraco. Ele é muito forte, gente. Ele é muito pensa forte. Num cara 2 metros de altura, o que? Uns 20 quilos de só músculo. Ele é mesmo. E tipo assim, foi um divisor de águas mesmo eu ter conhecido o Matheus, porque ele demonstrou pra mim tamanha segurança, tamanha proteção que eu poderia ter, tanto com ele, tanto com Deus. Ao mesmo tempo, sensibilidade também, né? Justamente. E ele demonstrando ao mesmo tempo força e sensibilidade pra mim. Foi incrível, sabe? Porque eu percebi que, caraca, tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem eu ser mulher. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, tá tudo bem eu ser mulher. Sim, cara. E tipo assim, foi muito legal eu perceber isso, que era ok eu ser uma pessoa que ia chorar, uma pessoa que ia demonstrar fraqueza, que ia falar, nossa, eu não consigo carregar aquilo ali, carrega pra mim, por favor. Até porque você se viu como unidade ao lado dele, né? Justamente, eu me vi muito como unidade. Eu comecei a perceber a necessidade de abrir mão um pouco das coisas, sabe? Delegar um pouco as coisas. Até porque, com isso, eu me formei uma pessoa muito mandona. Tanto que, na escola, muita gente evitava amizade comigo por eu ser mandona, por eu querer decidir tudo. E isso foi moldado de formas sobrenaturais por Deus, porque... Você já tentou mandar em Deus, Letícia? Pois é, já, e muito. Olha o ramo que a gente tá chegando. Até que ponto você conseguia se ver na dependência de Deus? Não via. Esse que era o problema, eu acho. Porque eu tentava decidir muito as coisas sozinha, sabe? Eu nunca... tinha tido essa disposição de falar assim, vou confiar em Deus, vou colocar tal área da minha vida nas mãos dele. Tipo, eu tô cuidando tão bem, por que eu preciso de outra pessoa cuidando? Mesmo que seja Deus, por que eu vou fazer isso? E depois que eu abri mão e que eu deixei que Deus cuidasse, foi como se eu tivesse tirado um peso gigantesco das minhas costas, sabe? Como se eu parasse de carregar uma mochila com vários tijolos dentro. Então foi um momento que eu parei mesmo, sabe? De tentar forçar a ser alguém que eu não era, sabe? Forçar um papel que eu não precisava.
que eu não precisava estar exercendo, que eu poderia delegar as coisas, que eu poderia abrir mão de controlar tudo, porque eu tenho um pai que controla tudo lá de cima e tá tudo bem, sabe? Oh, Deus, vamos lá, vamos conversar. Deixa com você lá. Eu tenho certeza que você já fez uma oração, Senhor Deus. Eu entendo sua vontade, mas deixa que a minha tá melhor, cara. Eu entendo, mas vamos fazer a minha, que eu decidi tudo tão certinho. Não, deixa eu te mostrar que eu acho... Deixa eu te contar meu ponto de vista. Vamos negociar? Vamos negociar? Já aconteceu várias vezes, porque eu realmente era muito mandona. Eu passei por um período da vida que eu tinha transtorno obsessivo compulsivo, então, nossa, era completamente caótico quando alguma coisa saía do meu controle, porque o mundo pra mim desabava. Me dava uma ansiedade absurda, porque as pessoas que são de fato diagnosticadas com o transtorno obsessivo compulsivo, não é só aquela coisa do perfeccionismo que as pessoas, muito no senso comum tem, de que você quer as coisas organizadinhas, que os lápis na mesa tem que estar certos e que o guarda-roupa tem que estar por cor. Eu acho que você vê se uma roupa que alguém tirasse do lugar dentro do seu quarto, já era aquele motivo, não. Chega, peraí, você tá invadindo meu espaço. Exatamente. E tipo assim, pra mim ia muito além disso, sabe? Era um controle quase que generalizado das coisas. Eu precisava controlar tudo ao meu redor o tempo inteiro. Eu precisava que as pessoas, elas agissem da forma que eu queria. Eu queria mesmo que tudo seguisse aquele roteirinho que eu criei pro meu dia, pro meu mês. E eu queria que tudo fosse daquela forma. E se não fosse, eu entrava em colapso. Então, eu comecei a ter problemas com isso, vendo, por exemplo, quando eu entrei nas células, porque eu passei muito tempo sendo líder em treinamento e Deus foi me moldando de uma forma absurda, porque eu sou líder em treinamento praticamente desde que eu entrei na Central e isso foi em 2018. Tá pra fazer uma década. Ai, que isso, já tá na hora de cantar e parabéns. Exatamente, tá pra fazer uma década e eu estou há muito tempo tentando ser líder de célula. E eu ficava muito em choque de, tipo assim, o que eu tô fazendo de errado? O que falta em mim, sabe? O que eu preciso entregar mais pra Deus me colocar nesse lugar, sabe? Porque eu sempre tive um coração que queimava muito por pessoas. Eu sempre quis muito cuidar de pessoas. Então, esse desejo no meu coração sempre ardeu muito e eu ficava pensando, Deus, eu tô aqui disposta, sabe? Eu quero cuidar das pessoas. Deus, vamos lá, Deus, tá na hora. Por que o Senhor não deixa eu cuidar dessas pessoas, sabe? Até ele me confrontar e falar, filha, você não sabe cuidar nem de você. Nossa, aí pegou pesado. Filha, você não tá cuidando direito nem de você, você precisa se tratar primeiro, cuidar do seu coração primeiro e entender a necessidade de delegar, porque servir não é sobre você ter poder, não é sobre você mandar, é sobre você servir as pessoas em primeiro lugar. Porque Cristo, ele veio aqui justamente para servir. Era ele que lavava os pés dos discípulos dele, depois de ter andado por horas e horas no barro, eram uns pés fedidos. Aqueles pés encardidos e tava lá. Então, tipo assim, eu demorei muito tempo pra entender que a liderança não era porque eu ia mandar nessas pessoas, é porque eu ia liderar, eu ia direcionar essas pessoas. E isso seria um peso gigantesco, porque é justamente um papel que eu vou ter pra transformar a vida dessa pessoa, que eu vou conseguir fazer o que as minhas líderes fizeram comigo durante todos esses anos, que é realmente me levar a um patamar com Cristo extraordinário. Agora imagina o caminho de uma má liderança. O estrago que pode fazer. O estrago que isso faria, o estrago que faria a Letícia do passado, que não tinha nenhum controle emocional, que tinha essa vontade absurda de mandar nas pessoas, de decidir tudo sozinha. Isso seria muito ruim, tanto para as minhas lideradas, tanto para mim, porque ia ser desgastante, porque eu não seria capaz de delegar as coisas, eu não ia ser capaz de ter uma liderança saudável. Porque... Já chegar fulano, deixa comigo. Hoje eu faço a palavra, se bobear eu também faço louvor. Mas aqui, deixa a lição comigo também. Deixa tudo comigo. E uma coisa que sempre me pega muito é o Bruno Bernardo, meu pastor, que ele fala que a liderança para ele, durante todos esses anos que ele esteve pastoreando, sempre foi a coisa mais leve. E eu não conseguia ver dessa forma. E ele disse que sempre foi a parte mais gostosa de ser o pastor, de ser líder, porque ele tinha pessoas que apoiavam ele realmente conseguia delegar as coisas, ele conseguia fazer com que outras pessoas ajudassem ele, porque a célula é justamente para ser uma família, sabe? A célula, se a gente for pegar ali por metáfora, a célula do corpo humano mesmo, são várias organelas funcionando para uma célula fazer o papel dela. Então, não seria sobre mim, não seria sobre apenas uma daquelas grandes organelas fazendo alguma coisa, sabe? Era realmente um conjunto das coisas. E a partir do momento que eu abri mão e falei, tudo bem, não precisa ser perfeito, só precisa ser bem feito e feito para Deus. Mas você já teve alguma experiência, mesmo sem ser líder,
que você conseguiu transformar a vida de alguém, que você olha e fala assim, aquela pessoa ali. Tem sim, o Matheus. Ó, gente, já estamos começando. Depois vocês puxam aí, ó, no um dos vídeos anteriores aí, o vídeo do Matheus, viu, gente? É um homem bem bombado, moreno, bonito, quase casado. Matheus, tá na hora, hein? Tá na hora. Ô, gente, tá ao vivo, não dá nem pra corrigir, ô, Matheus. Vai no seu tempo, vai tranquilo. Sem pressa. Sem pressão, gente, que isso. Mas o Matheus, eu conheci ele na faculdade. Ele era uma pessoa, como vocês viram no episódio anterior, nesse episódio que ele veio falar, que ele tinha uma vida bem distante de Cristo. A família dele era da igreja, mas ele não. Porque ele teve alguns problemas e ele não queria mais estar nesse meio, sabe? A partir do momento que ele conheceu célula. Eu apresentei pra ele, eu fiz questão de que ele conhecesse célula. E eu sempre fui uma pessoa que amou muito célula, divulgou muito célula. Tanto que as pessoas que eu levei pra igreja e que foram mais eficazes foram pessoas que eu nem precisei falar diretamente com elas. De tipo assim, vamos lá na minha célula? Não, foi de tanto eu falar, de tanto... Na insistência, na raça. Foi tanto eu chegar nos lugares, porque eu fazia... Nossa, na faculdade era absurdo, gente. Eu chegava na faculdade... Eu nunca fui influenciada, não, por faculdade, que esse pessoal fala, porque é uma fase muito complicada a faculdade, muitas bebidas, drogas, etc. Eu era crente chata. Porque eu tava nesse inicinho de caminhada dentro da central, então eu fui muito a crente chata de ficar... Você vai pro inferno, hein? Oh, que isso? Vamos conhecer Jesus pra não tá queimando? Tá na hora, vamos lá. Já aceitou Jesus hoje? Eu falava hoje? De célula todos os dias. Eu pisava naquela faculdade e eu ficava... E se você conhecesse minha célula? E eu falava do tanto que eu gostava, do tanto que era bom. Falava dos meus amigos da célula, do tanto que eu gostava. E eu sempre postei muita coisa, como eu sou da área mesmo da mídia. Então inclusive, eu sempre fala isso gravei. depois, hein? Como que Jesus transformou sua área artística pra hoje estar sendo o que você é hoje. Falarei também. Mas aí nisso, na faculdade eu sempre falei muito, né, do que era a célula e gerava mesmo essa curiosidade nas pessoas. Eu postava muita coisa, fazia vídeos, trends, um monte de coisa, enchia Instagram e as pessoas me seguiam e ficava curiosa, né? Elas ficavam, gente, mas... Nossa, ela é feliz, né? O Matheus mostrou o Instagram do Peregrinos, velho, era lotado, da Peregrinos. Eu tomava conta de basicamente o Instagram inteiro. Então foi a partir do Instagram da célula Peregrinos que... Tanto o Matheus quanto o Samuel, que também é da Central Contagem, conheceram a Central. Matheus veio até mim e falou, eu vou sim. Você convidou tanto que eu vou. Vou conhecer a sua célula. E foi até coincidência que nesse mesmo dia, 2 amigos dele foram visitar a célula juntos. Então, tipo assim, acabou que eles ainda conversaram, tipo assim, nossa, porque eu vou numa célula essa sexta-feira. Ele, nossa, eu também, onde que é? Aí coincidiu de ser na minha célula. Aí foram os 3 e, tipo assim, foi bênção a partir daí. E o Matheus, ele, nessa época, já demonstrava certo interesse pela minha pessoa. A gente fazia academia no mesmo lugar, então ele sempre tava ali de cantinho, tipo... O varão já tava na missão ali, ó. Vamos tomar um açaí comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu ficava, não vou não. Você não. Não quero. Aí eu fui bem relutante, inclusive, porque nessa época eu já tava... mais firmada e eu tava decidida mesmo de que eu só ia namorar alguém se fosse pra casar. Porque eu já tinha passado por muitos relacionamentos caóticos e eu orava 3 horas da manhã pra Deus. Assim, foram meses. Orando 3 horas da manhã, falando, Deus, se não enviar o meu marido, não envia ninguém. E o Matheus já lá, Senhor, se não for da vontade dela, faça ser, Senhor. Quem manda aqui é o Senhor, não é ela. Se não for pra ser minha, que seja sua, Senhor. Aí eu só sei que eu orei muito por isso. E chega a ser até engraçado, porque eu conversava com Deus como realmente um melhor amigo, sabe? Eu montei uma lista completa, com um checklist de tudo que eu queria num namorado. Bombado, moreno, sarado, da igreja... Sabe da palavra, que é mais? Coloca, vai puxando. Moreno tava mesmo, gente. Mas eu montei uma lista gigantesca de tudo que eu queria. E assim, eu me senti até boba, sabe? Conversando isso com Deus, falando com Deus. Então, Deus, eu quero um pretinho, tá? Tem que ser mais velho que eu, tem que ter 1,80. Deus falou, vamos ver, Vamos ver o que eu consigo fazer por você. Então, eu descrevi tudo que eu queria. Tudo. Aí eu apresentei isso pra Deus, eu falei, Deus... que seja da sua vontade. Porque se não for desse jeitinho aqui, não quero. Eu não vou querer. Então pode me deixar como Paulo, você caça o resto da minha vida, deixar minha vida toda aqui só pro Senhor, não preciso de um casamento. Aí, depois de orar muito, apareceu o Matheus na minha vida.
E é muito engraçado, porque depois, brincando, eu fui conversar com minha melhor amiga sobre esse checklist e a gente foi olhar, né, o que tinha nesse checklist e é impressionante. Ele bate todas as características que estão descritas no meu checklist, que eu conversei com Deus, que eu pedi a Deus, estão no Mateus. Não, mas o engraçado é que Deus pegou assim, o Mateus no bruto, assim, igual aquela pedra, assim, dura, aquela rocha, foi lapidando, tira um negocinho aqui, arruma ali e sai o Mateus. Exatamente, Deus, ele pegou o Mateus e lapidou pra mim do jeitinho que eu tinha descrito. E tipo assim, é muito engraçado que tinha coisas na lista até bobas, sabe? De tipo assim, Deus, se puder não ser um calvo, eu agradeço bastante. E Mateus veio até com bastante cabelo, então obreu, Senhor. Vem com barba. Vem com barba, Senhor, se puder. Então, depois que ele entrou pra célula, eu convidei ele pra conhecer a igreja, mas eu falei, você já tá aqui, vamos conhecer um culto. Não tá perdendo nada, perto da sua casa mesmo. E sabe o que eu acho mais engraçado nesse caso? É um dos poucos casos que eu conheço que foi justamente o contrário. Você conseguiu trazer alguém de fora da igreja pra dentro, porque geralmente... É o contrário. Então, mas difícil. Eu fui muito, muito clara em tudo que eu queria, e bem posicionada. Eu fui muito bem posicionada, porque eu expliquei pra ele na época, porque eu tava dentro de um propósito com Deus, e eu falei, olha, eu não vou namorar durante um ano inteiro. Então, se você quiser alguma coisa, você vai esperar um ano inteiro. E ele falou, eu espero um ano inteiro. Que bonitinho, Mateus. Por você, eu espero um ano inteiro, eu espero uma vida se precisar. Eu fiquei assim, olha... Esse cara é bom. Esse cara tá esforçado. Aí ele conheceu a igreja e eu tinha sempre muito um medo de talvez ele ir pra igreja só por minha causa, sabe? E de, sei lá, eu viver um relacionamento que a pessoa se sentia obrigada a participar das coisas só porque eu tava lá e que ele não sentisse de fato a presença de Deus. Então, eu fui muito, muito certeira em deixar ele viver a vida dele com Cristo antes de querer qualquer coisa. Porque depois de todas essas peripécias dele, eu comecei a ficar interessadinha também, né? Que eu falei, nossa, um homem decidido, né? Que homem! Aí eu fiquei levemente balançada, mas eu não deixei nada transparecer, que eu falei, eu vou deixar ele se firmar com Cristo primeiro, porque o primeiro relacionamento dele tem que ser com Cristo. Então, ele acabou conhecendo a igreja, ele foi num musical, que se eu não me engano era de Páscoa ou Natal, eu não lembro. Eu vou ter que puxar no episódio passado, velho. Ele já... E pior que ele contou exatamente isso no episódio passado. Gente, depois eu coloco um recorte aí. Coloque. Mas aí nisso, ele foi nesse teatro que foi, parece que um divisor de águas mesmo, pra ele voltar pra igreja. Porque foi um teatro muito bonito. Lembrei, Filho Pródigo. Foi do Filho Pródigo. E foi muito bonito que no final o personagem que representava a Cristo, ele abre os braços e fala, filho, volta pra mim. O que você tá esperando? E, tipo assim, você vê o Mateus e você não espera que vai ser um homem sensível. Eu virei pro lado, o Mateus tava chorando. De soluçar. O Mateus tipo assim, ele é um grandão, mas ele é um ursinho carinhoso. É, tipo isso. Gente, o Mateus é um dos caras mais sensíveis, mais gente boa que eu já conheci. Ah, eu concordo. Aí, a partir desse momento... Se concordasse também, né? Pois é. Aí, eu vi isso e eu falei, ok, eu acho que temos um potencial, que realmente ele está tendo um encontro com Cristo. Puxou lá no VAR. Exatamente. Então, a partir disso, foi se lapidando isso. E eu consegui perceber que eu que tinha feito essa grande mudança na vida dele, eu que tinha conseguido levar ele até Cristo, sabe? Deus me usou como ferramenta para levar o meu futuro marido para a igreja. E isso é uma coisa linda demais, de pensar, nossa, eu vou contar isso pros meus netos, cara. Tá vendo seu avô? Eu que trouxe pra Cristo. Que isso, hein, gente? Quando a Letícia estiver casada, ela volta aqui na rádio pra poder falar. Volto mesmo. Mas aí foi até engraçado essa época, porque o menino que lutou, tá? Porque eu fui muito relutante de falar, olha, não vou namorar, você vai ter que ficar sentadinho esperando. E até que eu tive uma conversa com a minha líder e ela falou, não, namore com ele. É o cara certo pra você, tá tudo certo, Deus te entende, sabe? E só que na época eu conversei com ele, falei, olha, é o seguinte, eu não vou namorar com você enquanto você não for uma nova criatura. Eu sinto muito, mas enquanto você não se decidir batizar, enquanto você não se tornar membro da igreja, nada vai acontecer. Então, esperamos, passaram-se meses a gente chorando, até ele decidir que ele ia se batizar. Se batizou e o sem vergonha pediu namoro no mesmo dia. Você acredita? Ousado, porque assim, eu falei com ele, tem que ser depois do batismo. Ele levou no literal, ele falou, tá bom, a gente sai depois do batismo e eu te peço namoro.
Esse cara é bom, esse cara é Foi bom. justamente o que aconteceu. E chega a ser até engraçado, porque o nosso aniversário de 1 ano de relacionamento vai ser 1 ano de renascimento da vida dele. E isso pra mim tem um significado gigantesco, sabe? Porque é pensar que eu fui ali, sabe? A ferramenta que deu um empurrãozinho, que falou assim, vai ali, Vai lá, conhece vai meu lá. melhor amigo ali rapidinho. Ele é mó legal. Você vai gostar do Vai meu lá brother. Mano JC. Vai lá conhecer o Mano JC, ele é mó bacana. Então, essa é uma das histórias aí que eu levei uma pessoa a conhecer a Cristo, mesmo não estando na liderança, mesmo que não fosse uma garota. Porque lá na igreja a gente tem muito isso, que mulher tem que liderar mulher, homem tem que liderar homem. Nunca imaginava que eu ia conseguir levar um cara pra Jesus e que... É igualzinho que é meme do baterista. Olha o que Deus faz na vida da gente. Sim. Nunca imaginei que eu ia conseguir levar um homem pra Jesus e que ia se tornar o meu futuro noivo. Que sabe? coisa boa. Mas agora eu quero saber um pouco mais desse lado artístico seu. Como é que tá sendo isso hoje? Está sendo incrível. Encontrei o emprego dos meus sonhos. Eu gosto muito das coisas que eu faço atualmente. Eu trabalho editando vídeo, gravando vídeo. E eu gosto muito dessa área. Eu sempre me encontrei muito nessa área. E foram tempos difíceis antes de eu conseguir me encontrar. Porque eu tinha feito um curso que eu não gostava, eu estava inserida num meio que era muito sério pra mim, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou um pouco piadista. Então, eu sempre fui muito descontraída. E o meio da administração é um meio muito burocrático, é muito sério. Então, desde o meu primeiro período na faculdade, desde os 16 aninhos, eu estava trabalhando. E foram sempre lugares muito... que as pessoas eram muito sérias, que as pessoas, elas mal tinham relação umas com as outras, não era nada que, assim, eu pudesse colher grandes amizades, grandes frutos daquilo ali. Porque não era algo também sensível, né? Íntimo entre as pessoas. Não tinha, sabe, esse tipo de relacionamento. E eu custava encontrar uma pessoa que era cristã também. Então, foi uma caminhada muito difícil, eu passei por muitos bancos, e o ambiente de banco é, sinceramente, caótico. Porque tem que estar disposto, né? tem que estar isso é muito pra disposto e tem que gostar muito do que faz. Porque se você não gosta, você fica trabalhando incessantemente em algo que só te destrói, sabe? Era muito complicado, porque eu passava horas e horas num negócio que era muito desgastante pra minha cabeça, que eu sabia que eu tava desperdiçada, sabe? Eu fazia um monte de tarefas que eu ficava pensando, meu Deus, eu só queria usar a criatividade, sabe? Que eu tô fazendo Para de me dar aqui? relatório, para de me dar número. Não foi pra isso que eu nasci, sabe? Eu queria, por exemplo, dar ideias, gerar coisas novas, colocar realmente a criatividade ali pra aflorar, e eu não podia. Eu era muito fechada, eu tinha que ficar dentro de um quadradinho e não mostrar quem eu era de verdade, não mostrar o meu... não consigo te imaginar desse jeito. Pois é. Eu ficava como realmente um pássaro dentro de uma gaiola, porque eu tinha que ficar dentro de uma expectativa que não representava quem eu era, sabe? Tanto que no meu último emprego, eu tive um feedback no qual a supervisora virou pra mim e falou: então, o grande problema atualmente é que você está infeliz. Sério? E eu fiquei assim... Sério? Então, talvez seja realmente o caso. Só que... Mas se você quiser me manter ainda contratada, né, pra poder não me manter desempregado, eu aceito. Exatamente. Era muito isso, de tipo assim, eu tô trabalhando porque eu preciso, mas não porque eu gosto. E eu entrei lá achando que eu conseguiria ir para a área de marketing. Só que acabou que eles me viam tão triste, tão chateada com as coisas que eu fazia, que eles acabaram decidindo me desligar, porque talvez fosse melhor até mesmo para mim, porque eles sabiam que não era o meu lugar. Eles sabiam que eu tinha um potencial para coisas muito diferentes do que eles estavam ali propondo para mim. Então, eu só... aceitei, sabe? Aceitei ali com grande confiança em Deus, porque eu já tinha passado por outras situações assim que eu tive que me desvincular de algumas empresas. Então, foi tranquilo, sabe? Porque dessa vez eu realmente confiei em Deus e falei, olha, dessa vez eu vou fazer o que eu gosto. Não importa aonde seja, não importa se eu vá receber menos que no banco, porque no banco realmente você recebe muito dinheiro, só que é aquela coisa, você paga com sua alma. Que preço gostoso, Que né? preço Imagina. gostoso. Porque realmente é muita meta atrás de meta, e você bate a meta e eles dobram a meta. É uma coisa muito de doido, sabe? Você vive como um robozinho.
Então eu queria muito poder colocar o meu lado artístico para funcionar, colocar o lado do cérebro que funciona essa parte artística, sabe? Pra rodar mesmo, pra fazer alguma coisa que fosse realmente edificante. Porque eu sempre soube que através da arte eu poderia tocar muito mais as pessoas do que se eu estivesse respondendo dúvidas sobre investimentos. Você falou, ô, irmão, sabe o que que é? Assim, eu vejo que você quer fazer sua empresa crescer e tal, mas não é muito meu forte. Eu te recomendo outro lugar. Exatamente, sabe? Então, eu ter conseguido ir pro lado que eu gosto, pra área do marketing, pra área realmente do audiovisual, de usar a minha criatividade para as coisas, para poder criar coisas, isso foi mágico. Nossa, eu agradeci a Deus de formas absurdas, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz de conseguir a oportunidade que eu tenho agora, de poder trabalhar com o que eu amo, com pessoas que são extremamente legais, que são pessoas cristãs, são pessoas que elas compartilham dos mesmos valores que eu. Mas hoje você trabalha numa empresa cristã? Justamente, a minha empresa ela é cristã, a nossa chefe ela é cristã, então ela sempre contrata pessoas que estão de acordo mesmo com os nossos valores, para que a gente seja de fato alinhado e para que tudo seja harmônico mesmo. E é muito isso que eu sinto, sabe, no meu ambiente de trabalho atualmente, que a gente tem uma harmonia muito grande, justamente porque Deus é o centro ali. É Ele que conecta todas as coisas, sabe? E isso é muito lindo de ver que agora eu posso mesmo, sabe, fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque eu consigo sentir claramente que agora eu tô em paz com isso, entende? E eu acredito que é isso daí que vai te fazer prosperar. Justamente. Letícia, foi muito bom conhecer tanta coisa sobre você hoje, mas acima de tudo eu queria que você deixasse uma mensagem assim, o que que as pessoas devem fazer para encontrar a Cristo hoje? O que que você deixaria para essas pessoas que estão passando por esse momento hoje, de encontro? Eu diria que abrir mão, porque Cristo ele veio mostrar pra gente que não é sobre o que que a gente retém na terra, mas é pelo nível do seu esvaziamento, sabe? Então, quanto mais você se esvaziar, mais Cristo vai estar ali para preencher. Então, é isso. Galera, se esvaziem. Resumindo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, hoje, Vini. por ter compartilhado seu testemunho, por mostrar como Deus mudou a sua vida, também do nosso Mateusão aí. Mateus. Te amo, lindo. É isso aí, gente. Encerramos assim mais um Se Liga na Vida. Se você gostou, já deixe seu like, compartilhe aí com a galera. E olha, obrigado pela confiança de sempre no nosso trabalho. Projeto de vida, 26 anos, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.